Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início, então, ao nosso 16º Debatologia Online. Eu sou a Márcia Maduré, sou voluntária e docente da ARAC e serei a mediadora deste debate. Este debate é promovido pela Associação Internacional para a Evolução da Consciência, ARAC. A ARAC é uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado, e dedicada aos estudos da ciência Conscienciologia. Ela tem sede lá em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde ela possui um campus dedicado à pesquisa e à educação. Quem quiser conhecer mais sobre a nossa instituição, acesse lá o site www.arac.org. Um dos principais norteadores da Conscienciologia é o princípio da descrença. Então, não acredite em nada no que nós estivermos falando. Tenham suas próprias experiências. Hoje, o pesquisador será o André Medeiros. Ele é analista de negócios, de TI. Ele é voluntário do IPC, docente, tenepsista e participante do Colégio Invisível da Parapoliticologia. A pesquisa que o André vai apresentar para nós é realinhamento de PROEX. Agora nós vamos fazer umas combinações e alguns avisos para que flua melhor o nosso debate. Por favor, deixe o microfone desligado, daí quando vocês quiserem interagir, podem abrir o microfone, acenar ali, ou colocar perguntas lá no chat. Quem quiser fazer perguntas diretamente, se inscreve no chat, que a gente vai obedecendo a ordem ali e vai chamando cada um. Peço que as perguntas sejam bem claras, objetivas, para que seja de fácil entendimento do pesquisador. O texto vai ser disponibilizado ali no chat, então quem quiser ter acesso, fazer uma breve leitura, ele já está lá para vocês olharem. A ideia desse nosso debate é que todos os participantes contribuam com a pesquisa do André, para aumentar a visão de conjunto, para dar mais caldo aí para essa pesquisa dele. O André, como eu falei, ele vai falar sobre realinhamento de PROEX, de uma experiência que ele teve no laboratório Serenário. Então, eu já vou explicar o que é, para quando ele abrir o debate, vocês já estejam entendendo o contexto do que vai acontecer. Então, o Laboratório Serenário é uma base física, ele tem lá uma cozinha, uma sala de estudos, um banheiro, um quarto para o pesquisador. Ele vai ficar em imersão por 3 dias, mas num período de 7 dias já tem preparo. 2 dias antes ele já vai sendo preparado, vão ter entrevistas com psicólogos, médicos. 3 dias ele fica em imersão, e mais 2 dias de novo, fazem novas entrevistas para depois a posterior liberação do pesquisador. Esse laboratório, ele tem pré-requisitos, então, a pessoa precisa ser pesquisador da Conscienciologia, ser voluntário de alguma IC, ter concluído algum dos cursos de entrada, AMD, CIP, CPC, ter realizado pelo menos um experimento no laboratório da imobilidade física vídeo, ser maior de 18 anos e estar saudável física e mentalmente com comprovação de atestado médico. Então, a gente leva um atestado lá, junto, quando a gente vai lá se apresentar para o pessoal, já tem um atestado do médico dizendo que tu tem condições de fazer a pesquisa. No momento, os laboratórios lá da ARAC e das outras ICs estão fechados em função da pandemia. Então, assim que houver liberação para fazer esses eventos, a gente avisa lá no site. Então, quem tiver interesse, entra lá no site da ARAC e nos avisa, porque daí a gente vai acompanhando e avisa vocês quando tiver liberado. Então, agora eu vou passar a palavra para o André, que vai falar aí, dar o início a um breve comentário aí sobre o experimento, e vocês vão colocando as perguntas, aproveitem para colocar as perguntas lá no chat.
André, é contigo. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Bom dia, pessoal. Foi muito bacana. Agradeço o pessoal da Aracê, né, pela receptividade. Eu fiz um laboratório serenário em janeiro desse ano, antes desse momento que a gente está vivendo de pandemia. É bem interessante essa percepção também. E agradecer a Ana também, que proporcionou um monte de amparo até para eu estar aqui, para estimular um pouquinho essa pesquisa. E essa questão do realinhamento de PROEX, que é o tema do evento, né, é exatamente a partir do Laboratório Serenário. Eu sou pesquisador da Conscienciologia há uns 8 anos, sou voluntário há uns 6 anos aqui no IPC Brasília, e há uns 2, 3 anos eu estava me planejando ir para o Serenário, mas ele começa terça-feira, termina numa terça, eu sou funcionário público, então eu tinha que tirar umas férias para participar do Serenário. E então, todo ano não dava certo, tal, porque esse planejamento de férias é uma coisa, né, que depende de ajustar com família e tal. E eu consegui, finalmente, em janeiro desse ano, participar do Laboratório Serenário, junto com a CP3 que houve na Aracê, Domingo Martins, e eu levei bastante produtos de autopesquisa, né? Eu tenho um trabalho de organização de ações holocármicas, então eu tenho o meu mapa de ações holocármicas, dividido por temas, e estava na fase meio que de 2019, foi uma fase de priorização, análise e priorização dessas ações. Ações assistenciais, ações de autopesquisa, ações profissionais, ações de saúde, de GESCONs. Então, assim, tinha muita material bruto, né, que eu estava nessa fase da autopesquisa, e no Laboratório Serenário eu fui, como eu sempre vou para todos os eventos da Conscienciologia, sem nenhuma expectativa, mas eu tinha levado esse grupo de ações de autopesquisa minha para ser desenvolvido, né? E no laboratório do Serenário foi uma surpresa muito grande, assim, foi a receptividade, primeiro, né, no pessoal da Aracê, eles têm um mater pensando da grupalidade, da convivialidade, então o espírito de colaboração, assim, no pessoal é bem intenso, que eu não vi em outra Cognópolis. Eu estava morando em Recife, voluntariei na Intercamp também, e não vi tão intenso esse senso de grupalidade como o pessoal da Aracê, e isso proporciona uma tábula rasa quando você vai para lá, né? E todo o processo do Serenário de ser 3 dias focado no laboratório, mas ter uns 2 dias anteriores, 2 dias posteriores, você faz uma tábula rasa, e eu entrei com uma tábula rasa, tipo assim, a partir que eu estava... já sabia um pouquinho dos meus trafores, meus trafares, a minha lista de ações, mas eu entrei ali para experimentar mesmo. Como todo mundo falou, ó, cada um tem uma regra, cada um tem um jeito, vai, entra, faz o seu. E quando eu entrei, eu já criei uma rotina útil lá dentro. Tipo assim, eu sentava, trabalhava, agendava um laboratório, fazia o laboratório, voltava, sentava, via as necessidades que tinham para o processo, já agendava um novo laboratório, a gente, de vez em quando, vinha uma inspiração sobre o tema do próximo laboratório. E o laboratório que eu chamo é sair daquela mesinha que tem lá no Serenário e ir lá para a poltrona, que é junto da cúpula redonda, né? E então eu fui fazendo isso durante 3 dias, e 3 dias você fica sozinho. Em nenhum momento eu me senti sozinho, sempre me senti muito amparo. E os experimentos tiveram, como o documento que vocês estão vendo aí, né? Tiveram extrapolações extrafísicas, tiveram experimentos retrocognitivos, que faz parte da minha... temas de autopesquisa, a duração dos laboratórios. Teve 4 laboratórios que durou exatamente 2 horas, outros que duraram exatamente 1 hora. Então, tipo, geraram várias sincronicidades que eu coloquei um pouquinho no artigo, né? E muita coisa que veio muito material de autopesquisa que, assim, até para digerir, durou todo esse ano, e a partir de todo esse ano que durou, veio a questão da pandemia, o voluntariado remoto, né, que mudou o jeito de voluntariar,
as ações pessoais de autopesquisa, aquelas ações lá, foram se ajustando. Nesse meio termo, tiveram várias lives do IPC, que eu sou professor do IPC. Eu fiz 4 lives e os temas eu não selecionei, os temas vieram, assim, caíram de bandeja, e esses temas têm muito a ver com a questão da autopesquisa. E a partir daí é que resultou que em tudo isso eu chamei de realinhamento de PROEX, né? Eu não sabia qual era o tema que a gente ia falar aqui no Debatologia, desde que a Ana me convidou lá no início do ano. Eu disse, cara, não sei como, vamos falar do serenário, vamos falar do experimento que aconteceu lá, né? Mas eu não sabia onde eu ia chegar, né? Para chegar aqui para vocês e falar. E saiu naturalmente essa questão do realinhamento de PROEX, como já tinha as ações holocármicas já estavam lá mapeadas, como veio muita informação de autopesquisa, foram 22 mini experimentos, né, que eu fiz dentro do laboratório, cada um sobre um tema diferente, e cada um, é muito material de autopesquisa, tem que gerar muitas gestões a partir disso aí também, tem uma cobrança íntima, né, vários neoverpões que apareceram para mim, para eu desenvolver, para eu trabalhar, para pensar nisso, né, alguns deles estão listados aí no artigo. Então, basicamente, o tema foi tão impactante o laboratório e o ponto que eu estava de pesquisa e o ponto que cheguei hoje, que eu tenho a ousadia de falar que foi um ponto de realinhamento de PROEX, porque eu estava no momento, talvez um neoverpon que veio lá do laboratório é o ponto ótimo intrafísico, né? Esse ponto ótimo intrafísico, ele é uma paródia com um ponto ótimo extrafísico que fala lá o professor aí de Porto Alegre, que tem gente de Porto Alegre, fala o ponto ótimo extrafísico é o ponto que a gente está preparado para planejar uma próxima vida no extrafísico. E eu acho que eu estou e lá no laboratório me veio essa ideia de ponto ótimo intrafísico. O melhor ponto que você começa a exercer a sua fase executiva. Então, mais ou menos eu estou me sentindo assim nesse momento, como eu estou no ponto ótimo intrafísico, né, a partir das minhas autopesquisas, para começar a exercer a questão parte da executiva da vida, e aí eu estou à disposição para vocês. Márcia, se tiver perguntas aí, que essa é a proposta do evento, a gente trocar bastante ideias a partir dessa meu experimento e dessa fase que eu estou vivendo. Ok. E aí, Márcia, o pessoal coloca a pergunta no chat, então abre o microfone e fala, não é isso? Isso. Quem quiser perguntar, legal. como não tem nenhuma pergunta ainda, André, eu queria que tu comentasse, escolhesse um dos experimentos e detalhasse mais para o pessoal entender, assim, o quanto é rico estar lá 3 dias sem celular, sem televisão, sem rádio, sem internet, e só o André com ele mesmo, o pesquisador com ele mesmo, né? Assim, não sei se vocês estão com o artigo aí, mas assim, não sei se eu falo do mais que mexeu fisicamente ou intrafisicamente ou intraconsciencialmente, mas assim, tipo, a Karina tá ouvindo aí, né? Teve eu fiz primeiro usem o discernimento, não acreditem em nada, né? Extrapolações parapsíquicas, cada um tem a sua, mas, por exemplo, teve um experimento lá que eu senti meus pés, é como se fosse uma reflexologia. Eu estava lá parado, depois de ter uma conversa mental com os amparadores, uma entrevista, que eu nem vou falar que era com ET, porque é questão minha, mas tudo bem. Mas teve uma hora lá que eu fiquei sentado, parado, e a Karina, ela mexe com a acupuntura, acupunturista, terapeuta, né? E veio uma questão relacionada, que ele estava apertando pontos no meu pé, e quando apertava os pontos nos pés, eles desbloqueavam o chakra. Eles, assim, eu sentia muito nitidamente o aperto no ponto do pé, e a Karina está fazendo um trabalho de monografia, no final do curso dela, de acupuntura e tal. E, assim, o recado era para passar para ela, tipo, olha só, a tecnologia não é a tecnologia desse planeta, é a tecnologia de fora. E apertava num ponto do pé de reflexologia e desbloqueava um chakra. Era uma ligação, assim, tipo, eu sentia o ponto e sentia o chakra. Eu fui desenhando lá, tipo,
meio no escuro tipo, e era para passar o recado, era para passar a tecnologia do desbloqueio dos chakras a partir dos pontos dos pés. Eu estava lá, tipo, e não foi nada combinado, nem, mas, assim, tipo, e era uma ligação tão direta, assim, tipo, eu apertava no ponto, já eu começava a sentir o chakra, eu digo, ó, o cardio. Eu digo, que engraçado. Aí eu marcava o cardio e depois o rascunho não ficou tão bom. Mas, assim, esse foi uma das extrapolações, assim, mas tinha coisa muito intraconsciencial mesmo, de relações de hipóteses retrocognitivas e ideias e muito trabalho energético na cadeira, assim, um trabalho intenso de energia nas cadeiras. Então, quando eu sentava na poltrona, quem nunca foi, né? Você entra tem uma pequena cozinha, tem um escritóriozinho, um banheiro, e depois tem uma cúpula com a cama e a poltrona com uma parede branca lá que você fica como se fosse na imobilidade física vídeo, né? E você fica sentado naquela poltrona e com a cúpula, a parede redonda, assim. Então, dá uma impressão de profundidade. Então, você senta ali e você já se desconhecido e começa a fazer o experimento. Esse da reflexologia é bem interessante, que assim, foi inédito, eu voltei, eu já falei para a Karina, você tem que fazer isso com seus pacientes, tá? Vamos testar. Aí foi interessante. O que mais, Márcia? Tipo, André, me diz aí, assim, né? Para dar assim, dicas para quem nunca foi. Tá, você disse lá no início que foi sem expectativas. O que a pessoa pode fazer para se preparar bem, para ir para esse experimento e tirar o melhor proveito possível? Bacana. Assim, quando eu me preparei, quando eu pensei a primeira vez em fazer o experimento serenário, eu vi que eu não estava preparado. Assim, eu vi que eu tinha pouco material. Assim, é um experimento de uma semana. É igual pensar num curso avançado que você vai fazer, por exemplo, e você ainda não tá pronto. Você tem que fazer algumas preparações. É igual quando a gente quer buscar alguma coisa, a gente sabe que antes disso tem alguns pré-requisitos. Eu me sentia assim no começo. Assim, eu queria muito ir, assim, até as datas não iam dando certo, mas isso foi uma sincronicidade também que foi acontecendo, né? E foi assim, um conjunto de autopesquisas. Quando eu cheguei lá, por exemplo, uma questão da rotina útil que eu coloquei lá, eu coloquei no papel todos os meus trafares, assim, que eu já tinha identificado e preguei lá no mural. Eu digo, ó, o amparador que entrar aqui não precisa fazer trabalho de psicometria, minha ficha está aqui logo, ó, isso aqui sou eu. Então, se chegar várias equipes diferentes aqui, ó, eu não estou escondendo nada, assim, ó, meus problemas são esses aqui, essas aqui são minhas ações. Então, tipo, eu pensei intrafisicamente, extrafisicamente, que assim, se o amparador chegar aqui, vai ver aquele monte de coisa aqui, vai dizer, essa é a ficha do André, como se eles não soubessem, né? Mas, assim, isso representou para mim que eu estava ali, assim, de peito aberto, eu estava ali para tipo, aberto para novas experiências, novas expectativas. Então, foi chegando novas ideias, né? Novos verpões. Eu não sou uma pessoa de ter muito parapsiquismo, eu tenho muito medo dessa questão do parapsiquismo ainda, né? Na prática. Então, eu tenho um certo bloqueio. E no laboratório serenário, aconteceram extrapolações que não acontecem na minha TENEPS, que eu já faço TENEPS há algum tempo, há 4 anos, assim. Mesmo a minha TENEPS não teve tantas fenômenos, extrapolações parapsíquicas, como teve no laboratório serenário. Então, isso me deu, assim, uma confiança íntima para levar para a TENEPS, inclusive. Tipo assim, era como se eles dessem um banho de loja e falassem assim, ó, onde você pode chegar? Você pode fazer isso todo dia. Você não precisa vir aqui para ser, que é tão legal, que é uma energia tão boa, mas você não precisa vir aqui, você pode trabalhar isso. Então, teve questão de experimentos lá que foi discutida a questão da minha TENEPS. Tipo, aonde eu estou, quais foram os amparadores que me ajudaram, assim, os amparadores que me ajudaram foi do nível que eu estava de regularidade, de qualidade da minha TENEPS. Quando eu estava mais focado,
teve amparadores de melhor nível para explorar isso. Depois, quando eu estava mais assediado e com menos regularidade e com mais problemas, foi uma questão que assim, tipo, tinha que ir um amparador do nível que o cara não perder tempo, né? Então, isso foi me mostrado, assim, tipo, fazia sentido para mim essas ideias, né? E assim, ó, quanto mais você investir na sua TENEP, na regularidade, no tempo, na qualidade, focar nisso aí, vai vir amparadores e vai fazer trabalhos do nível que você estiver colocando na representação. Então, assim, quando a gente vai já com um nível de autopesquisa para ser desenvolvida, eu sinto que o Laboratório Serenário ele dá um upgrade assim, na tua plataforma, assim, traz novidades, né? Para mim foram diversas novidades, assim, e agora, escrevendo artigo, revisando artigo, eu voltei e você sente a energia junto, né? Alguém falou aí do SCP-3, né? Exatamente isso. No SCP-3 já foi aquela limpeza, aquele lava-jato, né? Como se falaram aí. Já teve o lava-jato do SCP-3 e foi assim que eu até perguntei, melhor fazer o serenário antes ou depois do SCP-3 e tal? O pessoal, não, faz o SCP-3 e depois você vai para o serenário. E aí você já... E o SCP-3 foi assim mesmo. Foi tratado coisas mais pontuais, mais confusas, e serviu para criar aquela tábula rasa, disse assim, não, agora está tudo aqui que eu já sei, agora vamos ver mais coisas. Então, essa questão de neoverpoints, de buscar novas expectativas, novos padrões de assistência é muito interessante. A Andréa Karina comentou aqui a sincronicidade de vocês. Ela estava fazendo um curso de reflexologia sem saber que tu estava tendo esse experimento lá no laboratório. Então, teve sincronicidade no teu experimento com o curso que ela estava fazendo. Ela disse que colocamos em prática esses pontos do pé junto com os pontos da acupuntura e funcionam mesmo. Estamos testando e escrevendo ainda essa nova técnica. Olha que legal. Um ajudando o outro, né? É interessante, porque tipo, era uma ligação direta. Parecia, sabe uma veia? Quando você tá uma veia, uma água, assim, apertava e era tipo, no começo, demorava para, tipo, desbloquear, sabe? Mas quando desbloqueava, era um toque, assim, que ia direto no chakra. Você sentia o chakra palpitando. Então, por exemplo, aí não acredito em nada, mas, assim, a ideia que veio quando foi no cardio, aí a mensagem que veio ao mesmo tempo foi assim, só com essa pressão aqui já dá para entender você inteiro. Tipo assim, o desbloqueio que fez no cardio ali, tipo, ele já fazia uma leitura automática do psicometria, assim, também, sabe? Tipo, agora eu entendi você mais, assim, era umas ideias que vêm assim, é ruim de falar, assim, né? Porque, assim, é bem pessoal essas coisas, mas, assim, é interessante. A Mônica fez um comentário aqui, ela acha que tu foi privilegiado porque foi logo após o ECP3, então já recebeu um lava-jato. Pela forma do artigo, se percebe uma pessoa bem organizada. Ela pergunta aqui se houve algum momento, como muitos relatam, a vontade de não fazer o que organizou ou ficou aberto às sinaléticas e para percepções. Fez todo um roteiro, né, ela quer saber se isso deu não vou fazer. Essa questão da auto-organização de vida, foi até um curso livre que eu estou tentando, tá no pré-projeto aí, exatamente dessas ações holocármicas, tem um certo nível de auto-organização aí que eu estou desenvolvendo esse traço, né? Mas, assim, você vê o artigo escrito, né? Tá todo o laboratório antes, um depois, parece que foi tudo planejado, e não foi, né? Tipo assim, um experimento um atrás do outro, com a duração certinha, né? Eu estou vendo aqui, a duração de 2 horas, depois outro de 2 horas. Assim, isso aqui não foi nada planejado, assim, isso foi relatado, isso é um relato do que aconteceu depois. Tipo assim, vou fazer o laboratório de TENEPS ou de grupo
ou de EV e tal. Isso aí tudo bem, a gente selecionou, mas não teve uma seleção prévia, tipo, vinha uma inspiração e fazia. Então, por exemplo, sentava lá, sei lá, vinha uma ideia, agora vamos falar de paradiplomacia, pangrafia, sei lá. Aí, tipo, eu sentava lá e, se é pangrafia, eu vou levar um lápis, uma caneta e um papel. Vamos escrever no escuro. Aí foi lá, 8 páginas de pangrafia, tipo, sobre paradiplomacia, sobre pangrafia, tipo, dá um artigo já, né? Então, tem um artigo pronto para a revista Estado Mundial, eu tenho que pegar esse relato de pangrafia e gerar a documentação de um artigo, como eu gerei essa documentaçãozinha, e já estava rascunhada, mais ou menos assim, era o relato e aí eu incluí essa parte posterior, que veio essa parte de realinhamento de PROEX, de esses temas das palestras, que foram muitos temas relacionados com a minha autopesquisa, ver a questão familiar, a questão de energia, que eu tenho muita facilidade de trabalhar energia, mas eu me bloqueio no dia a dia do trabalho, não trabalho muito energia porque a gente se perde. Então, tipo assim, tem um potencial gigante, mas a gente fica se auto-sabotando, entende? Não sei se eu respondi, mas as ideias que vieram. Sim, André, foi perfeito. Eu acho que é essa mesmo a minha percepção e a de muitos que já fizeram o seminário. Parabéns pelos artigos. Muito obrigada. Como foi a Cida falando, como foi a... Vai lá, Leandro. E aí, André, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bom, Leandro? Tudo bem. André, vendo aqui o relato, esse aqui é um pré-artigo, né? Resultante do laboratório, né? Exato. Tá vendo aqui o serenário, não o fiz ainda, né? Irei fazer, mas eu penso que ele é um laboratório paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que você está isolado do mundo, mas está escancarado ao cosmos, à multidimensionalidade. Nesse sentido, e sabendo, me colocando na questão de, como a gente conversa muito pelo colégio, nossos egos políticos, né, principalmente, e por que não parapolíticos, levando em consideração esse traço, o que você teve de experiência que pode ter sido impactante para você, porque mesmo sendo serenário, o que te proporcionou para você talvez ver aquela questão, talvez que você possa estar capacitado a enfrentar, né, a se auto-enfrentar, e que pode ser aquela chave, né, de viragem para o que você comenta aqui no texto, de realinhamento de PROEX, que pode ter te assustado ou aquilo que te impactado, né, que pode ser a chave da viragem para esse momento seu evolutivo. É bacana isso aí que você está falando, que vai fazer Eu vim para Brasília com 20 anos, entrei num porãozinho consciencial bacana, durante uns 10 anos, nesse meio tempo tive filho, casei, e depois eu fui no balanço existencial. No balanço existencial foi uma chave de viragem, assim, que eu fui em Foz. Tipo, lá eu vejo como o balanço existencial que eu fiz antes de voluntariar e tal, e ali eu já dei uma virada, já dei uma limpeza, uma desassediada geral, né? E agora, no serenário, eu considero também que agora foi assim, como o investimento em pesquisa que eu faço é muito grande, eu já fiz mais de 50 cursos nesse meio termo e tal, etc. Então, assim, agora foi um refinamento, né? Tipo assim, tem aquele negócio potencial, você tem potencial, você tem potencial. Me foram apresentadas diversas novas ideias, assim, tipo, dentro do serenário, né? Falando de parapolítica, que a gente gosta desse tema, né? Paradiplomacia, tipo, lá falando lá deixa eu ver os que eu relacionei aqui, dos temas lá eu ia falar antes do Nelverpon da discernimentocracia, né? Assim, que eu sempre falo a gente está fazendo trabalho de democracia e tal, e a gente sabe que o discernimentocracia, que se a gente usa a democracia de uma forma com discernimento,
E assim, me foi apresentado lá, discernimentocracia é o rumo que tem que tomar do processo parapolítico, né? No Cosmos tem uma autodiscernimentocracia cosmovisiológica, tipo, uns termos assim que foram me apresentados que falam, caramba, assim, se estão sendo me apresentados alguns temas, assim, teoricamente de ponta, e eu posso chegar nesses temas. Então, tipo assim, essa questão que... E o pessoal já comenta, né? No laboratório sempre tem essa questão de vir novas ideias, tal. Por exemplo, aí próprio na área C, me foi apresentado, tem uma amparadora que eu conhecia, vamos dizer assim, que trabalha na área C, aí veio o negócio do para-voluntário, que é uma questão que a gente vê sempre como um amparador, né? A gente fala assim, da equipe extrafísica, a gente fala da equipe de amparadores. Lá me foram apresentados como uma equipe de para-voluntários. Olha só a visão, que visão bacana da equipe extrafísica, né? Em vez de ser um amparador que está ali, não, um para-voluntário. Olha só como mexe, né, a forma de você já não tem aquela devoção no amparador, né? Ou seja, um para-voluntário trabalhando ali, tete a tete, junto com você. Então, é umas ideias meio assim que vai mexendo. Você fala, pô, eu estou trabalhando aqui, estou tendo umas ideias. Essa questão do bioparatecnologia me foi apresentado. Ou seja, a área C, eles falam que tem uma questão, tem a paratecnologia, e lá, pela exuberância da natureza e do jeito que foi implantado aí, tem a questão da bioparatecnologia. Então, eles utilizam a questão da bioenergética e da biodiversidade junto com a paratecnologia, né? A gente faz esses cursos que a gente sempre pensa, na paratecnologia sempre são os tubos entrando na nossa cabeça, saindo, né? A gente sempre vê alguma coisa do tipo. E lá também foi representado assim, não, é a questão da natureza junto com a paratecnologia. Caramba, vocês trabalham com isso? Eu digo, nós trabalhamos com isso. Tipo, olha quanta coisa tem para ser desenvolvida. Então, assim, tipo assim, sabe você dar o gostinho das coisas e que foram... Olha o que você pode trabalhar, né? E aí foi quando eu saí do laboratório. É tipo, sabe quando você fica cheio de brinquedinho novo e não sabe o que fazer? Tipo, o que é que eu vou fazer com esses brinquedinhos novos, né? Tipo, como é que eu vou falar para alguém que eu estava falando de parabiotecnologia, de discernimentocracia, de reflexologia energética, né? Que eu fui... então, como é que eu vou trazer isso? Então, já foi um desafio para mim, tipo, pangrafia. Como é que eu vou justificar que eu estava fazendo pangrafia lá dentro? Falando sobre paradiplomacia. Tipo, essas coisas, como é que eu vou trazer para o mundo essas coisas? Assim, para a SOCIM já é uma coisa muito complexa. Para nosso grupo já é complexo também, né? Porque nosso grupo ainda está com todas aquelas questões que não... Assim, a gente tem que andar com os tratados do lado aqui para a gente... Ainda tem muita coisa para a gente... E coisas novas a partir do que a gente está vivenciando. Então, foi um desafio para mim. Tipo, ainda é hoje. Tipo, como trazer essas coisas... André, você não escreveu só escreveu um verbete, o segundo está saindo agora. Como é que você vai escrever um verbete de pangrafia? Não dá. Ou seja, tu tem que ralar um monte para dar uma sustentação para você começar a falar de pangrafia. Ninguém fala de pangrafia, claramente, não tem curso de pangrafia, tem até o curso avançado lá no CAEC, né? Mas ninguém está falando muito de pangrafia nos grupos. Então, como é que eu vou começar a falar de pangrafia? Ou seja, eu tenho que ralar um pouquinho, né? Aí, um pouquinho não, muito, para gerar essa autoridade para começar a falar. Então, assim, você vê o quanto de responsabilidade que a gente tem. Sim, mas pelo menos você percebeu no laboratório o quanto pode te proporcionar para você perceber a questão do aprofundamento de autorreflexão, por exemplo, no sentido de pensar assim, estou em Brasília, então, pelo menos assim, por que eu estou em Brasília, envolvido com essa questão política, envolto neste Holopensene, neste grupo? Se você teve pelo menos esta percepção mais aprofundada... Eu foquei nessas neoverpoints e nessa questão da extrapolação, mas, assim, o que teve de tares, tipo, faca na barriga, assim, tipo, me apresentando meus traços mais escondidos,
foi, assim, incrivelmente incrível. Tipo assim, não dá para falar de todos eles, porque é feio, né, falar nesse horário, né, não dá para falar nesse horário, brincadeira. Mas, assim, tipo assim, mas ao mesmo tempo vinha com um amparo gigante, assim, sabe? Quando eu coloquei lá os traços que eu já tinha, tipo assim, ó, isso aqui eu já sei. Não adianta mexer nisso aqui não, porque isso aqui é autocorrupção já. Então, eles pegaram, assim, aprofundaram coisas que eu não sabia intraconsciencialmente. E era, assim, tipo, faca no fígado, assim, sabe? E eu, caramba! Aí, mas, ao mesmo tempo, era um nível de amparo muito grande, assim, sabe? Como eu estava predisposto a receber, então, eles me deram muita TARES, assim, além dessa questão de neoverpões, das extrapolações, o pessoal falou da PCC ali para eu falar um pouquinho, mas, assim, teve muita coisa intraconsciencial. Então, essa questão de por que essa filha, por que essa esposa, porque, assim, essas coisas eram discutidas também lá. E, assim, por que esse jeito seu, assim, ó, e esse jeito não dá mais, e você ainda mantém. Então, essas coisas vinham, assim, muito claramente, muito diretamente, e, ao mesmo tempo, com muita tranquilidade. Não me abalava, sabe? Tipo, caramba, eu tenho que escrever logo antes que eu queira esquecer, né? Eu ia lá e escrevia, né? Mas era muita coisa intraconsciencial. Talvez o artigo não ficou... Essas coisas eu até bypassei de escrever, mas, assim, tinha muita coisa que mexia mesmo intraconsciencialmente. Eu imagino que vai ser um artigo bem bacana mesmo. Valeu. Valeu. Um abraço, cara. André, a Cida Filgueira fez uma pergunta. Ela quer saber como foi a tua experiência de projeção de autoconsciência contínua. Isso, para mim, foi um ineditismo gigante. Assim, na TENEPS, eu já tinha feito alguma coisa parecida, mas não tão intenso como lá. No terceiro dia, à noite, né, já perto de sair, né, a gente sai 9 horas da manhã do dia seguinte, então, quando deu 9 horas da noite, imagina você fazer 20 mini experimentos, entrar nessa rotina, eu já estava cansadíssimo, né? Aí eu digo, não, mas eu estou cansado, mas eu estou aqui, não tem para que parar, vamos trabalhar. E eu estava, assim, foi a questão da exaustividade. E veio esse tema, exaustividade, tipo, não, vamos lá. Eu estava cansado, assim, tal, mas tinha aquela questão da animação de, não, vai até 9 horas, então vamos lá, vamos projetar à noite, vamos acontecer, vamos fazer o que dá. E aí eu entrei nesse experimento com esse tema, exaustividade. Eu estava cansado, mas eu digo, não, ainda tem mais 3. Porque na minha ideia ainda tinha esse mais 2. Né? E aí, nesse de exaustividade, eu sentei na cadeira, e aí eu imediatamente entrei em estado vibracional, descoincidi, assim, foi um presente que eu ganhei lá, sabe? Tipo, foi totalmente amparado, assim, o processo. Eu entrei em EV automático, eu descoincidi, e aí foi quando eu vi um túnel, assim, em cima de uma nuvem, e aí eu vou entrar nesse túnel. Agora, sair do corpo de forma lúcida, para mim, é presente também. E aí eu senti essa questão de sair do corpo lucidamente, entrar nesse túnel, e eu sabia que faltava, assim, 5 minutos. Só que isso, ao mesmo tempo, vem toda aquela questão emocional, né? Eu, caramba, estou no laboratório, estou saindo do corpo de forma consciente e tal. Então, para mim é novidade. Então, essa parte emocional atrapalha. Então, quando eu estava muito gostoso, assim, sabe? Eu não sentia o corpo, estava fora do corpo totalmente, estava num tubo que, sabe, que ia chegar em algum lugar, algum lugar depois daquela nuvem ali. E eu estava ansioso de saber o que tinha atrás daquela nuvem. E aí, quando isso aconteceu muito rapidamente, eu voltei por corpo, mas isso foi, assim, para mim, foi a experiência mais marcante de projeção, assim, que eu já tive, foi essa, que, eu estava lá e vi foi automaticamente instalado aquele campo, e eu automaticamente descoincidi, fui navegando, assim, num túnel de nuvem, né?
E eu sabia que ali, naquele ponto daquele túnel ia ter uma outra coisa, que eu não conseguia enxergar essa outra coisa, porque eu estava tão desesperadamente curioso, que aí a emoção bateu e eu voltei. Mas aí eu já fiquei agradecido demais, né? Porque foi, assim, tipo... Nos dias anteriores que eu deitei para projetar, eu não projetei nem um dia. Assim, eu tive várias rememorações, poucas, de alguns sonhos, eu lembro de alguma projeção, tal, mas eu não tinha... quando eu deitei, todas as vezes eu deitei para projetar. Nenhuma vez eu projetei lucidamente. Teve alguns sonhos lúcidos que eu notei, que fez sentido, tal, mas não teve nenhuma projeção. E essa, no final, foi bem marcante. Foi presente, assim, tipo, eu tenho que voltar a fazer aquilo lá de novo. Tipo assim, ó, isso aqui é o gostinho, agora vai lá e trabalha. O André, nós temos sonhos e projeções, só não estava lúcido, é isso, né? Sempre a gente tem projeção, mas só não teve lucidez. A minha maior dificuldade é a rememoração. Sim. Porque a minha memória não é boa. E eu tenho essa hipótese que quando a memória física não é boa, a rememoração não é boa. E toda vez que chega alguém nas minhas aulas lá que é muito, o cara projeta muito, eu falo assim, como é a tua memória no dia a dia? E sempre, toda vez que alguém fala de relatos de projeção, eu pergunto como é a memória da pessoa. E, por exemplo, a professora Betânia aqui em Brasília, ela tem uma memória gigantesca, ela sabe o número do quarto dos 3 últimos hotéis que ela ficou, qual o número de elevador que ela apertou nos 3 últimos elevadores. Então, tipo, a memória dela é fotográfica. E ela tem projeções de rememorações fantásticas, está escrevendo um livro sobre isso. E eu vejo que eu preciso trabalhar a questão da memória intrafísica para melhorar a questão das minhas rememorações. Já melhorei o sono, por exemplo, eu uso aquela máscara de CPAP, eu tinha uma microapneia por minuto. Eu quase não respirava. Então, tipo, eu não chegava no sono profundo lá. Então, tipo, eu tive que melhorar o sono o intrafísico e tal. E aí tem essa questão da rememoração, que é essa dificuldade aí. O que ajuda é deixar o caderno ali do lado, né, André? Deixar o caderno, e mesmo que tu não lembre, escrever ali. Não lembrei de nada. No outro dia lembrou o sonho, anota o sonho. Essa técnica de você escrever, você... No primeiro dia você escreve uma frase, no segundo dia você escreve 2, depois de uma semana você está escrevendo uma página inteira, um texto, né? É tudo questão de treino. Eu já fiz isso, já é muito interessante. E ajuda na memória no todo. Isso. A Andréa Pelens fez uma pergunta aqui, ó. Diante da tua autoexposição anterior a essa que tu estava falando, da extrapolação lá da projeção autoconsciência, né? Tu ficou aberto ao experimento, e aí ela quer saber se tu considera que deixou de lado a tua auto-vitimização, porque eles estavam expondo todos os teus traços fardos, os teus defeitos, né? Uhum. E tu deixou a tua auto-vitimização de lado, e se houve um auto-posicionamento naquele momento? Assim, todo período, né? Desde antes, por exemplo, a Aride está aí, né? A Ana foram minhas amparadoras intrafísicas, né? E tem um laboratório anterior lá me ajuda aí, Aride, Ana, o laboratório de autovivenciograma, né? O autovivenciograma. No autovivenciograma lá, tipo, eu tava todo bonitão, vitimizador lá, aí a Aride, bem amparada, junto com a Ana, falou, não, mas não é isso não, eu quero que você fale disso aqui. Então, tipo assim, antes do laboratório, e já é uma atividade obrigatória para o laboratório, e foi muito interessante, porque, tipo assim, aqueles mecanismos de defesa do ego que você fala, não, vamos atacar esse problema, que esse problema eu convivo melhor com ele, né? Então, a gente sempre fica escolhendo os problemas que a gente convive melhor, e não largando desses problemas, porque, tipo, atrás dele vão ter trabalhos piores. Então, tipo, lá eu lembro que a Aride e a Ana lá falaram, não, André, mas eu entendi já isso aqui, eu entendi já isso aqui. Mas esse ponto aqui? Eu disse, não, mas esse ponto aí, não, Ana, isso aí não tem sentido.
Então, assim, todo momento, quando tratava de... E eu falo muito isso nas minhas palestras, tipo, se eu ouvisse minhas palestras novamente de novo, não ouvisse de novo, não, se eu ouvisse novamente, tudo que eu falo para os alunos lá, eu tenho que ouvir, né? Isso é uma coisa que eu falo muito, mecanismo de defesa do ego, o exemplo da cebola, que você vai descascando uma por uma lá dentro, tipo assim, é complicado. E a gente gosta de escolher aqueles trafares que a gente convive bem, que não faz tanto feio para Socinho, né? Nem para nosso grupo, então a gente fica meio se esquivando de se aprofundar mesmo. Tipo, isso eu estou convivendo com isso agora intensamente, né? Com as decisões, com essa questão de realinhamento. Esse nome realinhamento me veio assim nos 45 do segundo tempo. Então, tipo, até fazer um debate com esse tema, para mim, é um desafio, é uma autoexposição que os amparadores colocaram lá, o tema que você vai falar é realinhamento de PROEX. Eu digo, não, mas eu não ia falar do laboratório serenário, não, é de realinhamento de PROEX, você que escreveu. Eu digo, eita, caramba, então vamos lá. A Ana Cedo tem uma pergunta para ti. Se você tentou realizar alguma dessas técnicas conscienciológicas fora do laboratório serenário, você vê alguma diferença nos resultados? Vamos supor assim, quando você quando eu sentava na cadeira, é como se eu fosse para TENEPS, né? Tipo, vou sentar e fazer TENEPS. O paralelo que eu faço hoje no meu dia a dia é aquele horário de TENEPS que pode, assim, você está lá, senta, sem nenhuma intencionalidade, ou sem nenhuma, né? Com a tábula rasa vai fazer. Então, na parte da TENEPS, eu tento buscar aquela mesma sensação, aquela mesma sinalética e tal, porque, tipo, assim, parecia não. Teve um experimento lá que eu andei em volta do processo lá, né? Da cama que tem lá, da poltrona. Então, quando eu me dei a ideia de andar, e quando eu andava, eu tenho uma sinalética de andar pelo meio da consciência assim e sentir um arrepio. Então, eu fui lá e andei um pouquinho, eu dei 4 voltas. E elas saíram do lugar, tipo, e sempre tinha 4. De caramba, tinha 4 amparadores. Assim, e o objetivo daquilo tudo lá foi para me mostrar que eu tinha 4 amparadores. De caramba, tem uma equipe de 4 pessoas aqui me atendendo. Olha só, putz, muito investimento, né? Aí, tipo, eu dei a volta e estavam os 4 lá, todo no lugarzinho. Aí eles se afastaram, aí eu senti eles se afastando. Depois eles se afastaram mais ainda, eu senti os 4 se afastando mais ainda. Eu digo, não sei se foi combinada essa brincadeira, mas, tipo, eu percebi que tinha 4 amparadores ali, tipo, a diferença que eu vejo do dia a dia para lá, porque, assim, o investimento no laboratório é uma questão de amparo, assim, de muito alto nível, né? Tipo, então, para você chegar pessoalmente a ter um amparo de alto nível desse, então você tem que estar fazendo assistência em alto nível também. E aí vem o desafio, né? PROEX, desafio, então, tipo, não dá para viver num laboratório. Eu sinto que assim, o laboratório é bom para a gente fazer essa reflexão, o laboratório serenário é bom para a gente fazer, né? Essas mudanças de patamar, mas para você trazer para o dia a dia é bem complicado. Então, tipo, depois daquilo ali não teve muitas coisas parecidas, inspirações sempre vem, tomar decisão de vida, para lá, profissional, essas coisas que vêm normalmente. Mas, assim, não se compara com um processo de investimento que o amparo faz com você ali dentro. E aí, essa questão de física, de sentir que eram 4, tal, como eu não tenho clarividência muito avançada, né? Tipo assim, então, perceber que eram 4, para mim, era bem importante. Então, me sentia muito seguro sempre lá. Passou 3 dias, eu não me senti sozinho lá em nenhum momento. Assim, eu ia ter medo, de, putz, 3 dias sozinho lá no negócio, mas tem tudo aqui ao meu favor, comida, tudo, mas me deu um certo receio antes. Mas lá dentro, não, nenhum momento eu me senti sozinho, assim, vamos dizer. Acho que é isso.
É bem interessante, porque eu fiquei me preparando em função disso. Ah, eu vou para lá, vou ficar sozinha. Aqui, o serenário é no meio da mata. Pode entrar algum animal ou alguma consciência, ou não sei o quê, não sei o quê. Daí eu fui me preparando. Digo, não, mas tu tem consciência até em casa, minha querida. Vamos preparar e vamos. Quando eu cheguei lá, eu senti a mesma coisa. Uma segurança, uma sensação bem legal. Claro, a E gente o tem contrário, amparo né? intrafísico e A extrafísico. sensação que era o contrário da mata, por exemplo. A mata era como se fosse uma proteção do que ia Isso, acontecer ali. Então, isso, assim, tipo, a mata não era assustadora, a mata estava ali isso, ajudando no processo, né? Então vem a exato. questão da bioparatecnologia. Então, você muda o conceito, Sim, muda a visão, né? Arit quer fazer né? pergunta? Sim, e até avisar, né, que o André está falando tudo isso do laboratório, que pode se sentir isolado e tal, mas na realidade tem toda uma equipe que está amparando também intrafisicamente todo esse pessoal. Intrafisicamente. Então a gente fica, tem toda uma equipe montada que fica tomando cuidado em tudo para que a pessoa realmente que entre no serenário, ela não tenha preocupação com nada. Ela só tem que se preocupar consigo mesmo, né? E aí com os seus cuidados. Então, isso também provavelmente dá uma segurança. E é isso que eu quero daí prolongar aqui a pergunta, André. O que você sentiu, na sua opinião, que faz com que a gente, quando chegue no intrafísico, não consiga manter essa mesma lucidez que a gente tem quando se dispõe aí nesse laboratório? O que faz com que a gente perca essa lucidez, na sua opinião? O Arid, quando a gente descobrir isso aí, a gente está feito, hein? Porque eu acho que é tudo essas intrafisicalidades, né? Eu acho que, assim, quando a gente está eu tenho um mapa de ações lá, aí tem assistência, financeiro, energia, saúde, voluntariado, GESCONs, autopesquisa profissional. Então, eu tenho todas as ações mapeadas. E aí, quando você vai colocar todas as ações, você tem muita coisa para fazer na vida, né? Meu desafio atual é, com menos intensidade, agora, a independência financeira, que eu sou funcionário público, eu queria ficar muito mais focado, a atenção no meu dia para GESCONs, por exemplo. Então, André, mas agora você não sonhava tentar no seu escritóriozinho, com seus livrinhos lá e tal? E aí, juntando que a Ana perguntou assim, eu estou há 6 meses no escritório que eu não conseguia sentar. O escritório estava montado há 2 anos, mas eu falei, não tem tempo, chego aqui cansado, chego cansado. Agora não, deu 6 horas, eu continuo no mesmo lugar e eu posso mudar o canal, né? Então, eu acho que essas ações diárias, esses desafios intrafísicos que a gente tem, que também ajudam, e não faz a gente esquecer do que a gente precisa desenvolver, né? E assim, se a gente tem problemas com família, não adianta a gente começar a escrever sobre neoverpões avançadíssimas se você não consegue perdoar o teu pai em casa, tua irmã, né? Ou criar uma nova interprisão no teu relacionamento. Então, tipo, esses desafios, por exemplo, no trabalho, você não quer mais trabalhar, você quer independência financeira, porque você não aguenta mais trabalhar. Então, isso mexe um pouquinho comigo. Então, o quanto que eu não quero ir ao trabalho porque eu não gosto de trabalhar com aquelas pessoas que eu vou precisar. Por que eu não gosto de trabalhar com aquelas pessoas? Né? O problema é meu. Então, tipo, até quando você está... Então, de vez em quando a gente fica buscando independência financeira porque a pessoa não consegue passar 8 horas trabalhando com outras pessoas, né? Olha que interessante. Então, tipo... Então, essas coisas intrafísicas, e de vez em quando a gente sai do... Por exemplo, eu quero morar na Aracê, né? Eu quero ficar o tempo inteiro com essa aula pensando. Mas, assim, E essa oportunidade de você estar em Brasília, trabalhando com todas essas patologias junto. Então, né, o que o Leandro falou, você está em Brasília, você gosta de política, né? Você não precisa tratar de política, você pode tratar de parapolítica. Então, o que é que você pode fazer com a parapolítica? Eu já tive experimentos, não nesse governo, porque nesse governo falaram até para tirar todo mundo da minha TENEPS, porque, tipo assim, não é para você nem pensar. Tipo, muda o canal, fecha esse programa e espera passar. Tipo, mas, assim,
antes disso, que parecia um holopensene mais homeostático, assim, teve um certo trabalho de TENEP junto com isso. Depois, quando assumiu o novo governo, tipo, eu até mudei para Recife, assim, profissionalmente foi um momento que eu fui para outra cidade. Foi interessante essas sincronicidades que vão acontecendo. Mas eu acho que essas coisas da nossa intrafisicalidade, e é uma experiência, né? É um mata pensando da Aracê, a intrafisicalidade, eu acho que ajuda para a gente superar aqueles mecanismos, aqueles nossos traços, que ficam mais incrustados, porque quanto mais a gente está fugindo das coisas, abre o olho, porque, né, tem alguma coisa ali por trás. A Ana coloca aqui, André, que o teu serenário aconteceu 1 mês e meio antes da pandemia. E como que foram as ações, ajustes da ProEx após o serenário? Teve alguma reflexão sobre isso? Bastante, assim, me preparou para a pandemia, assim, né, tipo, a Karina estava lá se preparando no curso dela lá, foi em São Paulo fazer o curso também, então, tipo, acho que foi muito interessante, porque, tipo, primeiro eu pensei, eu nunca mais na minha vida, provavelmente, eu vou ficar 6 meses, 1 ano, dentro de uma casa, junto com as minhas 2 filhas, vivendo com ela 24 horas, então, tipo, isso para mim era bem importante, assim, caramba, se elas vão ter que aprender alguma coisa comigo, vão aprender agora, porque 24 horas, né? Assim, a gente não vai passar tanto tempo mais com as pessoas, talvez, né? Numa coisa normal do que, então, com filho, então, que depois cresce e tal, né? Vai para um lado para o outro. Então, isso me preparou bastante para ficar tranquilo. Então, aquele temor de ficar, não, estou em casa, não posso sair, em nenhum momento eu tive. Eu tinha tanta coisa para assentar e para colocar, então eu não me preocupei com isso. No voluntário no IPC, e eu estou escrevendo o verbete transigência cosmoética, né? A gente tem que ter uma transigência que eu sou um pouco intransigente, na minha característica que eu vim inicialmente no planeta. Ainda sou um pouco, mas a gente vai trabalhando isso. Não está superado, não é só porque a gente escreveu o verbete que a gente já superou, de forma nenhuma. Mas, então, essa questão da transigência, aí vem a questão da comunicação. Eu trabalho com comunicação no IPC há 6 anos. No IPC, a gente saiu de uma salinha de 20 pessoas para uma salinha de 80 pessoas. Então, tipo, e agora veio uma mudança. Então, eu tinha muito conceito de tecnologia na cabeça, mas a distância, os egos inflados, e aí eu saí de campo, assim, tipo, e quando eu saí de campo com uma naturalidade, com uma tranquilidade que eu não tinha antes. Antes eu talvez me sentiria mais, não, o pessoal não quer o meu serviço, não, tipo, de forma alguma, eu digo, cara, entrega na mão dos meninos aí, eles vão fazer da melhor forma possível, tá fazendo, né? E eu vejo hoje que o resultado dessa pandemia aí, depois que passou essa tormenta maior dos 4 primeiros meses, que todo mundo, até vocês, né, vocês do Debatologia devem ter passado por isso também. Mas olha agora que o pessoal já superou o problema tecnológico, assim, vamos dizer, o quanto de material bacana que está vindo. Assim, eu fico mapeando em todas as ICs os eventos que cada uma tem, que eu publico, tem um blog que eu publico lá os eventos, alguma coisa. Tinha 30 eventos maravilhosos, cada um diferente, cada um das ICs, no mesmo final de semana. Assim, sabe, é uma produção que o pessoal está fazendo agora, eu sinto isso o máximo. Ao mesmo tempo que eu vejo que não tem público, e o meu desafio é trazer público para esses eventos, tipo assim, na minha cabeça. Aí eu digo, caramba, olha só a qualidade. Se você ver, entra no site, no Instagram que eu fico, todas as ICs estão borbulhando, assim, de ideias, de formatos diferentes. Eu digo, caramba, velho, olha só como a gente está, né? Está num nível bacana. E eu fico do lado da comunicação. Então, o meu desafio nessa parte de comunicação é o que é que como eu trago pessoas para cá, né? Do mesmo jeito que o meu desafio era sair da salinha lá do IPC, botar numa salinha maior, hoje eu fico vendo como é que eu vou colocar mais gente aqui para dentro. Tipo, eu fico pensando nessa questão no que tange a comunicação, marketing digital, essas coisas assim. Então, a pandemia serviu para todo mundo melhorar essa parte E, assim, uma das palestras foi comunicação evolutiva, que é até o tema da Ana, né? Então, eu sou muito ruim de comunicação. Para trabalhar com pessoas, eu não sou bom.
Então, ao mesmo tempo, eu tenho esse desafio de ter a comunicação como cláusula de ProEx. Então, tipo, é bem um paradoxo, assim, meio pessoal, né? Então, eu falo bem, né? Vocês estão ouvindo aí e tal, se me deixar aqui, eu falo nas palestras, eu digo, ó, não vai no que eu estou falando, não, porque eu já fiz isso, eu já fui padre várias vidas, então, se vocês ficarem aí só ouvindo, vocês vão acreditar em tudo que eu estou falando, que a minha conversinha vai pegando e... Então, essa questão eu tenho que sempre me posicionar. Opa, o quanto que eu estou fazendo o papel de explorador e, tipo, esse pessoal que entrou dentro da floresta para... Como é? Me ajudem aí. Os paulistas lá que ia entrando dentro da floresta, o jesuíta que ia dando a informação para todo mundo de Deus lá, não sei o quê. Então, quanto que eu estou repetindo esse papel, falando para as pessoas uma novidade. Então, eu tenho um desafio muito grande de, você tem que trazer novas pessoas, mas não pode trazer do jeito que você fazia antes. Antes você ia, pegava o jesuíta lá, matava 2 índios para os outros 10 ficar ouvindo, né? Então, tipo assim, tinha que matar 2 e os outros 10 ficar tudo ouvindo, assim, eu vou ser o próximo. Aí, Deus, fala assim, senta aqui, meu amigo, né? Então, a gente já deve ter feito muito isso. Então, agora, assim, não acredite em nada que eu estou falando, esse negócio dos meus experimentos aí, nada, é tudo da coisa da minha cabeça. Então, tipo, é um desafio gigante essa questão de você trazer novas ideias para o planeta e, ao mesmo tempo, trazer a questão da cosmoética, né? Tipo, e cosmoética, cada um tem a sua, né? Cada um tem o seu nível. Então, como você ajustar o seu nível de cosmoética ao nível do seu grupo, né? Então, é desafio, né? Sim. A Silvia Facuri está fazendo uma pergunta aqui. Eu gostaria que você colocasse a importância dos registros das vivências, dos experimentos, de se criar uma rotina de escrita para autopesquisa contínua. Se não escrever, por exemplo, eu tenho um cadernão aqui de relatos que eu fiz lá do laboratório. Quando eu peguei para reler agora, para revisar o artigo, para completar o artigo e tal, tinha coisas que eu não lembrava mais. Não lembrava, absolutamente não lembrava. Eu lembro assim, cara, 22 experimentos, tem um de 8 páginas, tem um de 4 páginas, outros de 6 páginas. Então, eu tenho umas 60 páginas de relatos de experimentos só do serenário. Então, se a gente não vai escrevendo, não vai revisando essas questões, é complicado. Retrocognição, por exemplo, quando eu entrei no IPC, que eu não acreditava em nada, né, do que a gente estuda hoje, eu falei, não, eu já sei que vida passada eu já acredito. Reencarnação, essas coisas eu acredito, porque eu vi pela quantidade de livros do Chico Xavier lá, que não tinha condição dele ter escrito aquilo tudo. Devia ter vindo lá, que a coordenação dele foi no autor. Enquanto ele conseguia escrever, ele foi um pico de escrita de livro de 10 para 50 para 10 de novo, que ele não conseguia escrever. Eu digo, não, então, isso é uma prova que existe, para mim foi a prova que existia, que eu precisava, né? Aí digo, então, se eu vou acreditar nisso, então eu quero saber as vidas passadas que eu tive. Se eu teve vida passada, eu quero saber. E aí, no primeiro curso, a Cienciologia que eu fiz a Cienciologia porque eu tenho medo da projeção. Então, eu fiz a Cienciologia que devia ser mais calmo. Não me enganei, né? Mas, tipo, já começava a trabalhar energia lá. Mas eu escrevi lá, numa cápsulazinha do tempo que você põe no início da aula, no final, eu quero saber se existe, o passado existe, eu quero saber. Então, retrocognição é um tema de pesquisa que eu adoro. Então, retrocognição, se você não for anotando as coisas, assim, chega e passa despercebido. Então, eu tenho um cabedal de relatozinhos pequenininhos, e agora eu coloquei num mapa. Então, eu tenho uma apresentação de 30 páginas com meus lados de retrocognição, que você vai na página 3, não sei o quê, e depois você vai relacionar lá com a página 20, aí você vai vendo que, olha, porque eu trabalho essa questão de retrocognição há muito tempo, eu gosto muito desse tema. Então, se eu não vou anotando cada passozinho que vai aparecendo assim, né, eu estava mostrando no livro aqui, esse livro aqui que eu encontrei junto com esse, sincronicidades, não só projeções, relatos retrocognitivos projetivos, mas muito de sincronicidade, de estudo, de vida, de temperamentos. Então, é muita coisa que se não anotar, perde.
A André quer fazer uma pergunta, né, André? Bom dia, André. Ouvindo você colocar aí o teu experimento, no teu texto você cita a questão da universidade consciencial, a integração entre as ICs, né, a importância disso. Então, quando você menciona essa questão, essa nomenclatura de universidade consciencial, o que você pensou sobre isso? É um tema que me veio lá no CMI, lá no Intercamp. Eu saí de 2019 com essa ideia. E coloquei a ideia fui conversando, fui debatendo, e foi vendo várias sincronicidades, né? Eu sempre trabalhei junto com por exemplo, no IPC eu brigava para fazer cursos juntos, com outros ICs. Assim, tipo, eu trazia curso de fora para fazer integração e era uma briga, porque tinha dinheiro para lá, dinheiro para cá. Tal. Então, sempre no IPC, no meu voluntariado, era sempre fazer curso de integração, sempre trazer outra... meu trabalho envolve isso, essa questão paradiplomática, e eu vejo as picuinhas no meio e não me abalo com isso, assim, eu entendo elas muito tranquilamente, né? E vou trabalhando com isso. Então, a ideia da Universidade Consciencial é fazer um currículo de 2 anos, né, com todas as matérias que a gente estuda, porque isso foi o que eu fiz. Eu fiz 50 cursos, 60 cursos, tem um cabedal de coisas aqui que eu tenho que voltar nas minhas anotações, né? Então, se tivesse essa forma estruturada para a pessoa fazer, se eu paguei uma matéria X tal, agora eu posso fazer a outra matéria B. Então, se eu faço isso, se eu tenho um laboratório de energética durante isso, vai me ajudar. Então, me veio uma ideia da Universidade Consciencial, em bloco assim, um projeto inteiro. Bluf! Aí me deram, você quer trabalhar, amiguinho? Quer? Então, toma essa ideia aqui, pluf! Aí, quando eu apresento a ideia pluf, que veio para todo mundo toma assim. É isso, André! Aí, tipo assim, esse foi o meu trabalho que eu fiz de 6 meses de apresentação do projeto que caiu, assim, caiu do projeto em bloco. Mas aí, assim, aí vem todas as dificuldades, né? Quando você vai apresentando, aí você vai vendo... aí eu apresentei para várias pessoas, e aí as pessoas foram dando, e aí a gente vai vendo o quanto que não está preparado para as ICs conversarem uma língua só. E aí, quando vem a pandemia e tem uma ação global, como teve, ação integrada, aí eu fico feliz da vida, de cara, esses amparadores, tipo assim, dei ideia para o André, mas assim, eu tive que mandar uma pandemia junto, porque só com a pandemia dá para as pessoas se juntar, entendeu? Aí eu digo, tá vendo? O André não ia conseguir, mas junto com a pandemia consegue. Então, tipo, você vê aí, todas as ICs num curso só, putz, era o rabisquinho da universidade. E a universidade fazer uma coisa em São Paulo, um prédio, não sei o quê. Não. Agora dá para fazer um curso. Assim, eu falava com a Ana, a Clara, lá de Recife, né, que mexe muito com EAD, que era especialista em EAD, agora todo mundo é especialista em EAD, né? Então, a Clara, lá de Recife, era especialista em EAD, agora todo mundo é especialista em EAD. Então, fazer uma universidade consciencial com um currículo integrado, imagina isso traduzido para qualquer língua, tipo, você tem uma internacionalização e divulgação da Conscienciologia e não precisa eu ter uma grana sobrando para eu ir em Foz a cada trimestre, com o aval da Karina, tal. Então, assim, eu tive um aporte muito grande para fazer os 50 cursos, né? Então, essa ideia da Universidade Consciencial era montar um currículo integrado, que hoje os professores podem fazer isso aí, sei lá, se eu tiver um currículo integrado entre cada ICs dessa sua especialidade, e você faria isso em 3 meses, em 4 semestres, no final do segundo ano ali, a pessoa sairia especialista em autopesquisa. Então, essa universidade é para treinar. Eu vou me formar em quê? Você vai se formar em autopesquisa. Olha que legal, né? Então, tipo, ali, a partir dali você pode ser professor de autopesquisa. Então, tipo, né, é alguma coisa do tipo. Essa ideia veio em bloco, assim, veio o lugar em São Paulo, me veio a oportunidade de trabalhar em São Paulo, convite para trabalhar em São Paulo, o prédio que era para ser. Então, veio, sim, sabe?
E eu escrevi tudo, tem uma apresentação de 40 páginas, se você quiser conhecer a Universidade Consciencial. Tem um grupo na internet que eu fiz, aí você vê as dificuldades, aí tem um professor lá de Floripa que pensa isso há 20 anos, aí tem uma outra pessoa que é especialista em fazer universidade lá em Foz, aí você vai vendo, aí tem um monte de especialista em universidade, aí você vai vendo o quanto de energia que vai ao seu redor, mas ao mesmo tempo a universidade é um projeto que eu escrevo aí para você fazer essa pergunta, mas assim, não é a prioridade agora, porque tipo, a maturidade ainda do grupo ainda não está no nível de maturidade. Nossos líderes ainda estão muito preocupados em crescer, em criar corpo, né? Então, tipo, não, se tiver uma universidade com todos os temas lá, então a universidade é que vai ser o chamariz do processo. Então, tipo, não, esse negócio, então, André, se você for apresentar esse processo lá em Foz, o pessoal vai sentar em cima, tal, então vai com cuidado. Então, teve diversas dessas apresentações que eu fiz que a ideia está guardada, assim, eu preciso escrever sobre isso, mas com muita calma, porque antes era com uma pressa danada que eu estava, sabe? Agora, assim, eu tenho que levar debaixo do braço esse nomezinho aí, esperar que alguém pergunte, para se houver a pergunta, eu desenvolvo, né? Então, é deixar a oportunidade e as portas abertas. Eu apresentei para o pessoal da área C, apresentei para a Intercamp gostou muito, apresentei para a área C, o pessoal gostou muito. Aí quando você vai para Foz, aí Foz já tem um holopensene gigante, né? Então, é um desafio aí. O tema me chamou a atenção, porque eu sou da área da educação. Aqui em Cascavel, nós temos alguns grupos, né, representados aí, e eu vejo a importância dessa questão da união das ICs, né? A partir do momento que nós trabalharmos juntos, com certeza a gente avança, né, na divulgação da conscienciologia. Por isso, da minha pergunta. Parabéns aí pela sua exposição. É bacana. Eu vejo que, assim, eu sinto que o momento agora é de criar corpo, sabe? Normal, sabe? Tipo, não se abale com isso. Tipo, calma que o pessoal ainda está crescendo. Tipo, o Marco IPC tem 30 anos, mas ele é agora que tomou um tombo, agora que vai ter que recriar o processo de novo, por mais que o pequenininho tá, mas ele agora... Então, eu acho que agora está no nível... E após a pandemia, né, que todo mundo vai ter que reinventar-se novamente. Então, assim, é bem bacana, assim, essa questão que... E aí vem a questão da transigência que eu estou escrevendo, o verbete que eu vou apresentar, acabou agora, ele ficou pronto. Então, de quanto você tem que negociar com você mesmo para as ideias virem, mas você ter calma, que vai chegar a hora, mas não desiste, lembra que isso aí você se propôs. Então, esse teu holopensene aí, junto com o meu, aí quando você vai conversar com outras pessoas assim, cara, eu já tive essa ideia, né? Mas eu não sabia o que fazer, agora você escreveu mais um pouco. Então, tipo, no momento certo, vai chegar uma hora que essas ideias vão entrar num fluxo. Talvez, de vez em quando, nem vai ser através de mim, né? Já vai ser através de, por exemplo, por outro lado, que foi mais fácil, porque o amparador não trabalha com você. O amparador, ele trabalha com múltiplos, né, formas aí, jeitos e maneiras. Então, assim, é uma coisa que eu vejo que vai acontecer naturalmente, mas não necessariamente a minha ideia precisa ser a mais importante. Isso já vem de um processo de maturidade que eu estou adquirindo. A Eliana Francílio está dizendo aqui que está excelente de patologia, parabéns a todos os envolvidos. A Ana também disse que as reflexões que tu está fazendo a gente fazer está servindo para a implementação de novas verpões, né, neoverpões, não é mesmo? Ela botou para ti. Tudo isso faz a gente refletir bastante, e tem bastante ideias para mexer e ampliar, né? Nós temos aqui mais... Teve um trinômio que eu coloquei, e aí eu fiz a ousadia, porque já veio a definição do trinômio. Aí eu escrevi lá, e lá a enciclopédia falou, não faz trinômio, não, faz um binômio. É tipo, teve amparo que veio assim, que veio tipo, amparado, assim, ó, faz primeiro esse binômio aqui, depois você faz o trinômio. Calma, vai com calma.
A Ana está dizendo que tem uma frase do professor Valdo que diz: a paciência supera a sapiência. Isso serve para a implementação das Nelver-Pons. A Mônica está dizendo que excelente relato, André. Como de fato hoje temos mais oportunidades em participar de atividades de outras ICs que somente eram presenciais e o dificultador era a distância. Com isso, nos reinventamos e agora essa sua ideia, que já é uma semente plantada e amparada, vai germinar. Vamos em frente. É muito legal, porque eu também sentia isso já há muito tempo. Eu sempre dizia, eu sempre fui de fazer cursos em várias ICs, nunca só na nossa, né? Para aprender diferentes formas de dar aula, diferentes formas de interagir, como que as outras pensam, o que eles ensinam. E cada um a gente tira uma essência, isso é bacana. E essa tua ideia da universidade conjunta é muito legal. E a pandemia ajudou mesmo. Bom, não, infelizmente... a Clara, né? A Clara lá de Recife, quando eu apresentei esse projeto para vários públicos e aí eu fui apresentar para a Clara. A Clara falou: André, eu gostei muito do que você quer fazer lá em São Paulo, mas esse negócio tem que ser todo em EAD. Eu digo, acabou com a minha ideia, eu quero fazer em São Paulo, um negócio físico, um prédio bem bonito lá e tal. E aí ela falou em EAD e se mexia comigo, eu falei, não quero não fazer em EAD. Só que agora, não tem dúvida mais que tem que ser em EAD, entendeu? Então, a Clara lá, ela estava avançada falando para todo mundo de EAD e ninguém dava moral para ela. E agora todo mundo vê que o EAD é uma coisa tranquila e lógico, não dá para a gente trabalhar a energia junto como um curso presencial, então os cursos presenciais vão continuar a ter sua importância, porque eu quero fazer um curso presencial para ter os experimentos que eu já tive. Mas, assim, se der para... Como Serenário, por exemplo, né? Não tem como utilizar o Serenário ainda de forma remota, assim, né? Então, eu acho que tudo tem seu espaço. Um abraço aí para o Belo, lá em Maceió, tá ouvindo meu cunhado lá, paizão. Gente, nós estamos chegando ao final. Eu acho que teria muito mais assunto, porque o teu experimento lá no Serenário dá para uns 3 debatologias. Se nós formos pegar cada laboratório, vai extrapolar muita coisa aí. Mas nós vamos ter que agora passar a palavra para te dar as considerações finais e depois, aos poucos, a gente vai encerrando. Então, aí passa para... Agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, para a gente ajuda muito, né? Porque quando a gente tem que colocar essas ideias e verbalizar, isso vai criando um roteiro dentro da nossa cabeça, faz o artigo, faz a apresentação, aí quando você vai conversar isso com as pessoas e tem um feedback, né? Como vocês estão dando, os pontos que vocês estão abordando também, é muito interessante esse formato de debatologia. Agradecer a todo mundo na Aracê. Eu nunca fui tão recebido tão bem em todos esses 50 cursos que eu já fiz, nem aqui em Brasília a gente recebe tão bem como vocês receberam aí. Aí eu coloquei no arquivo, lógico, estava numa Primené, pós SCP-3, então talvez eu fico até com aquela expectativa, não vou criar essa mesma expectativa da próxima vez, eu fui num momento especial, né? Todo mundo estava muito feliz, porque estava tendo um evento muito bonito aí na Aracê, que foi, né? Muita energia. Então, eu fui privilegiado de participar exatamente logo depois do SCP-3, do Serenário e tal, então eu peguei um clima muito bom na Aracê, quero voltar aí quando a agenda ajustar de novo, quando essas ideias foram se pacificando, e só agradecer muito a todos vocês, agradecer muito ao pessoal da Aracê, tá bom? Obrigado aí, obrigado também pela Márcia, pela condução aí, muito legal. Foi um prazer. Então, vamos dando início, fazendo encerramento. Nós tivemos 22 participantes, 14 perguntas entre perguntas e comentários. E, André, olha só, notícia boa, nós temos um curso de ação integrada hoje, às 14h30, tratando sobre intelectualidade e parapsiquismo, com os professores Hernani Brito e Tiago de Oliveira. Legal, né? Muito bom.
Dia 5 de novembro, às 19 horas, é uma quinta-feira, nós vamos ter o Diálogos em Conscienciologia Aplicada. Vai falar sobre dessoma e a continuidade da vida. Então, a gente espera vocês nesse evento também. E o nosso próximo Debatologia será dia 14 de novembro, com o pesquisador Ney Vugman, e o tema dele vai ser a assistencialidade começa antes da TENEPS. Vai ser bem legal. Então, esses 3 eventos aí para vocês participarem. Então, o meu agradecimento aí ao André, a toda a equipe que participou, a todos vocês que estão aqui nos dando apoio, fazendo perguntas, ajudando a ampliar a pesquisa do André. O meu muito obrigada aí e até a próxima. Eu quero pedir para vocês, pesquisadores que são voluntários da Conscienciologia, que apresentem os temas, né, para os próximos debatologias. A gente está aberto aí, nos mandem informações de quem quer participar, e vamos aí abrir as câmeras para a gente tirar uma foto virtual, né, já que não podemos estar todo mundo presente, pelo menos virtualmente.